Olá, boa tarde. Vamos iniciar aqui mais uma discussão sobre a história do Brasil, na disciplina do professor Adson. E vamos fazer um comentário sobre um livro muito interessante que nós vimos, né, que é o Imagens da Colonização. Eu vou me apresentar. Eu sou a Marcilene Iervolino, sou arquiteta e sou pós-graduanda em História do Brasil, aqui na Universidade Estadual do Acaraú, né, do Ceará. Tá bom? Pode se apresentar, Alessandro. Olá, eu me chamo Alessandro, compondo aqui este trabalho com a Marcelene. Então, nós vamos falar nesse trabalho um pouco, né, das nossas discussões, dos nossos pontos de vista sobre o texto que a gente vai abordar. Então, a gente vai fazer um resumo, né? Então, esse é um trabalho visando ali a conclusão dessa disciplina, que é um trabalho para ser divulgado, né, para trabalhar os nossos pontos de vista, nossas perspectivas. Então, a ideia é que fosse montado um trabalho, uma atividade, né, interativa, certo? Exato. E esse livro, essa discussão, esse livro, eu achei muito interessante porque é um tema que até hoje ele está muito em discussão. Né? Então, o autor, né, desse livro é o professor Ronald Raminelli. Ele é historiador da Universidade Federal Fluminense e doutor em História pela USP, Universidade de São Paulo. Esse livro que ele escreveu é Imagens da Colonização. Esse livro, né, como eu estava falando, ele abre muitas questões porque ele já começa a discutir como que ficou, né, até hoje as imagens, essa representação dos indígenas brasileiros. Como essa imagem foi construída. Então, a partir, né, ele mostra que a partir desses primeiros exploradores, cronistas, missionários, viajantes europeus, então eles tinham uma imagem, começaram a ter essa imagem formada, né, aqui dos indígenas, dos povos indígenas. Daí como que ficou? O autor, professor Ronald, ele investiga como essas representações, né, foram construídas e modificadas ao longo dos séculos XV, aliás, 16, 17, durante todo esse período colonial. Né? Então ele começa essas imagens, digamos assim, como hoje nós temos as redes sociais, né, onde são distribuídas, são relatadas imagens, essa era a rede social, digamos assim, da época, onde eles faziam crônicas, faziam relatos de viagens, muitas vezes pinturas, né, telas, e o autor, o Raminelli, ele examina esses relatos desses cronistas, desses missionários, desses viajantes, mostrando como a imagem dos povos indígenas foi utilizada para concretizar a questão da colonização e exploração. Então eles formaram, né, criaram imagens sempre estabelecendo critérios que, assim, que os indígenas, né, bárbaros, demonizando sempre seres canibais. Então essa imagem, ela foi a partir desses relatos, ela foi estabelecida, favorecendo essa dominação colonial. Né? Então acredito que o autor ele traz bastante dessa investigação, né, de como que essa representação, né, perdurou durante todo esse período, né, Alessandro? Nós não vamos trabalhar o livro todo aqui Exato, nesse isso. material. Nós vamos abordar o capítulo 2, intitulado de Bárbaros e Colonizadores. Então, nesse capítulo, né,
o autor do texto, ele vai trazer ele vai fazer a introdução ali para gente sobre o termo bárbaro, né? Então, ele vai trazer o termo desde lá da Grécia, né? Que é um termo utilizado ali para indicar, né, grupos, pessoas que não eram gregos, né? Então vai começar com essa ideia, né? E carregando a partir disso vão ter outras ideias, né? Vai se transformando com o tempo, que é a questão que o bárbaro ele é um grupo incivilizado, um grupo que vive no Exato. caos, né? Um grupo que está ali com guerras, né? Que atua com violência, certo? Então, é a partir desse contexto que o Ronald Raminelli vai trazer a construção desse bárbaro, né? Até chegar ali depois, a gente vai avançando com o tempo e a gente vai ver a construção desse termo, né? Passando ali também pela a Idade Média, né? Que vai trazer também, carregar outras ideias e vai ser embutido nesse termo, até a gente chegar de fato na ideia principal do livro, que é entender a concepção dos indígenas, né? Que eram repassadas para fora, né? Então, a partir disso, muitas pessoas que nem chegam ao Brasil, mas que se utilizam dessas ideias, né? E transferem essas mensagens através, principalmente das imagens que ele vai trabalhar nesse capítulo. A gente tem Exato. algumas imagens, né? Ah, Então, verdade. de compreender e de associar essa ideia desse bárbaro com o indígena, né? Então, o Exato. indígena vai estar muito ligado à questão social, associado com o termo bárbaro, certo? Exato. E eles reforçavam cada vez mais a questão do contraste, né? Índios e europeus. Como você comentou, os europeus seriam os portadores da questão da civilização e os indígenas eram povos que precisavam de ordem, né? Precisavam da religião cristã. Então, cada vez mais com esses descritos, né, com essa representação, na verdade, que eles foram formando, né, aqui dos povos indígenas. Então, o que acontece? Eles, cada vez mais, eles traziam o canibalismo como símbolo da barbaridade indígena, né, traziam e ao mesmo tempo, acho que você até havia comentado, né, eles também tinham aquela idealização do bom selvagem, né? Então eles meio que balanceavam, né? Falavam um pouco era o bom selvagem e a demonização como seres bárbaros e canibais, né? Então essa foram imagens, na verdade, que favoreceu cada vez mais a dominação colonial, porque começavam a apresentar como seres violentos, canibais, não tinham leis, né? Não tinham regras e precisavam ser colocados serem seres civilizados, né? Digamos assim. Então, acho que é muito da imagem que, digamos assim, que eles queriam passar, né? Essas imagens da colonização, né? Dos indígenas brasileiros, como que elas foram construídas ao longo do tempo, né? Acho que você havia até comentado alguma coisa sobre o bom selvagem, né? Faz até um comparativo com, como você falou, né? Dos bárbaros, como eles eram Sim. vistos, né? É interessante a gente perceber no texto que o que a partir dali do contexto ali da Idade Média, né, a gente tem muito também a participação da Igreja Católica, né? Exato. Então a gente vai ver, e isso também é muito presente no processo de colonização do Brasil, mas antes de chegar nisso é interessante a gente perceber
essa representação, né, do indígena. Por quê? Como eu citei anteriormente, relatos de terceiros. Então, ele cita no caso aqui, do Etienne Delaunay, né, que faz representações ali desses grupos, mas que nunca esteve, né, nas Américas. Né? Então, o que acontece? Peraí. Pra gravar. Pode falar. Bom, então a gente volta, né, na ideia de perceber como é que o autor traz essa concepção de como eram retratados a imagem dos indígenas, né, nas Américas. Então, ele vai citar no livro alguns casos de pessoas que faziam esses relatos, né, tanto em imagens quanto em escrituras, de pessoas que nem ao menos estiveram nas Américas. Exato. Então, vou até isso passando enquanto você vai ocorre... falando, eu vou passar algumas imagens aqui para o pessoal ver. Beleza. Então, isso de certa forma contribui para que gerasse um certo estereótipo negativo. Né? Então, além de transmitir uma imagem completamente equivocada, ou partindo de bases de outros locais, né, de informações de outros locais, essas pessoas não tinham ali informações precisas sobre como funcionavam alguns ritos desses povos indígenas aqui nas Américas, certo? Não então, era nem visto como ritos, né? Tudo era visto como se diz, barbaridade, né? Canibalismos, demonização. Exato. E essa imagem do canibalismo, ela fica muito fixada na selvageria, na violência, né? Então você vê também representações associando a própria questão demoníaca, né? E aí também a gente entra na participação também ali da igreja, né? Que também participa de certa forma desse estereótipo, né? E continua ali repassando essas informações. Exato. Eu estou mostrando aqui as imagens, daí mostra esse que você comentou, do Etienne Delaunay, ele mostra, né, índios, o nome da obra é Índios de Semblantes Demoníacos, Travam Combate. Então, no próprio desenho, né, pedaços de perna, pedaços de braço, e aquele o Novos Orbes, que é um mapa que eles haviam desenhado, ficou muito famoso, e no cantinho do mapa eles mostram exatamente isso. Várias cenas, né, digamos assim, de rituais de canibalismo. Né? Só que, na verdade, tudo era redobrado, né? Tudo era, digamos assim, eram imagens que eram totalmente alteradas, modificadas, né? E sempre eles queriam mostrar que, na verdade, os indígenas, os canibais demoníacos, eles eram algo que tinha que ser vencido. Tá? E isso acho que favoreceu muito essa questão desse domínio, né? De como os europeus queriam dominar a qualquer custo os indígenas, porque eles viam isso como um caminho que tinha que ser vencido, né? Você comentou também na parte um pouco antes, né? Essa questão, e é bom a gente falando também, para a gente compreender um pouco que nem só havia essa ideia negativa, haviam defensores também, né? Tanto, e aí o autor traz esse debate, né? Que são dois personagens, que é o Las Casas, né, e o Sepulveda, certo? Então eles trabalham nessa ideia do bom, né, do mal selvagem. Interessante isso. Né? Enquanto o Sepulveda ele tinha digamos que uma ideia mais comum, né, digamos, da população geral, desse termo, né, do bárbaro, do ligado ao indígena, né? Então tinha essa visão preconceituosa.
enquanto nas casas ele tinha um reconhecimento ali, reconhecia a cultura, né, reconhecia ali as particularidades, mas de fato os dois eles tinham um ponto comum, né, que seria essa questão do uso ali, né, da própria religião, né, de buscar ali salvar, digamos, essas pessoas, né, de levar a cultura, de levar, né, ideias de organização social, né? Exato. Então, é um ponto que o autor, ele não, pelo menos aqui nesse capítulo, ele não se aprofunda, mas é uma ideia muito interessante, né, para a gente perceber esse contraponto nesse período. Exato. E esse também é um assunto que ele se propagou por muitos, né, muito tempo. Aqui nós estamos falando da questão dos povos indígenas, né, que a religiosidade deles não era nem um pouco respeitada, não era como politeístas, eles não eram aceitos, não eram vistos nem como religião, né, sendo que depois, mais para mesmo período, né, nós temos a, os povos escravizados do mesmo jeito, né, com a sua religiosidade, as religiões afrodiaspóricas, agora que elas vêm, que foram aceitas como religião, né, já no nosso, assim, na nossa contemporaneidade, que antes eram vistos como rituais, né, coisas de magia negra, era visto só como, né, não eram aceitas como religião. A religião só era aceita a religião cristã, né? Então tudo que era contrário, né, a esse pensamento, digamos assim, esse pensamento dos portadores da civilização não era levado em conta, né? Então acho que isso foi se formando cada vez mais, né? E como eu falei, era um caminho que eles tinham a todo custo a vencer, né? Não temos que retirar isso, nós temos que trazer a ordem para esses povos, né? Esses povos que não têm nenhuma organização, eles não são bárbaros, né? Então isso foi, né, os que vinham para cá, né, a questão de exploração, os missionários, os viajantes, passavam essa informação para quem estava lá na Europa e muitos que escreviam, digamos assim, crônicas, que pintavam, né, até nesse período, como eu havia comentado, esse período é um período que tinham as viagens, né, os Grand Tours além da Europa, para todos os outros países. Então, e era uma prática eles sempre contratarem o artista, né, da região para fazer, ou levavam, né, fazer a pintura ali dos povos, das riquezas, do que existia ali. E o que foi passado, né, para quem não estava aqui, lá para a Europa, era isso, né? Essa questão do, nossa, lá, o que tem no novo mundo, né? No mundos novos que eles falavam, só tinha bárbaro, só tinha barbaridade, canibalismo, e isso foi, e até como eu mostrei aqui nas figuras, né? Tem assim uns desenhos muito animalesco, né? Tem a cosmografia universal do André Trevet, que ele mostram vários com todos armados, né? Então eram assim imagens bem animalescas, né? Sempre colocando a alegoria da questão. Tem até o quadro famoso, né, do Eckhout, chama Mulher Tapuia, onde ele mostra a alegoria da selvageria e do canibalismo, né? Sempre com essa favorecendo essas questões, né? Nessa imagem, né? Como eles criaram essa imagem da colonização, né? A ideia também da gente, né, que é transmitida pelo texto desse estereótipo do bárbaro, né, referente ao indígena também, Isso. Uhum.
ele vai servir também como uma forma de legitimar a questão da servidão, já aqui no Capão. Isso, logicamente, vai ter outros fatores, mas é um dos pontos também que vai colaborar para essa servidão. Então, utilizar-se desses povos indígenas, né, ali com a participação de ordens religiosas na formação, né, da catequização desses povos, da domesticação desses grupos, né, para que se tenha uma mão de obra dentro, né, no território do que deveria ser o Brasil. Então, o autor ele traz aqui o conceito também de guerra justa, né? Então, são meios ali de fazer, de burlar as legislações vigentes para se ter, né, esses grupos Exato. servindo, né? E eram E inclusive chamados também, os gentios, né? Se eu não me exato, engano, né? porque não poderiam. Tinha uma legislação lá que vinha de Portugal que eles não podiam escravizar os indígenas, né? Só que aí É eles interessante achavam outros também, modos, né? é verdade. É interessante também a gente, né, perceber no texto que é, no início, né, desse esquema, é, esses colonos eram contrários à ideia de catequização desses grupos, né? Então tinha-se uma resistência, mas com, né, o passar do processo, eles acabavam se beneficiando dessa catequização, né? E aí a gente também percorre no texto uma questão importante que é para esses grupos religiosos, né? Esse objeto, então, é muito mostrado em algumas imagens que a gente tem dentro do texto, muitos padres, o pessoal ali do clero, sendo martirizados, né, imagens retratadas por grupos indígenas. Então, isso mostra ali, principalmente, a ideia de que se tem dentro da Igreja Católica, né, de buscar ali a salvação, e às vezes muito utilizando a questão do Marte, né? Então, Exato. se mostra, ó, aqui a gente está vivendo nessas condições, convivendo com pessoas bárbaras, né? E aí é o pessoal que vem e sofre, e seria um caminho até, digamos, ao céu, né? Ao paraíso, então, Exato. que valeria, digamos, a pena, né? Apesar da ideia de mostrar ali uma negatividade, mas seria um martírio que você alcançaria a salvação, né? Exato. Eles já iam colocando, né, todas essas ideias, não, ali precisa de tirar esses demônios, serem salvos, precisa de ordem, né? Então tudo que vinha, o que saía fora desse pensamento europeu não era levado em conta, né? Era por muito tempo que foi se propagando essas ideias, né? Até hoje tem essa propagação dessa ideia, né? É muito complicado, né? Não tem essa questão da nossa valorização, né? A nossa valorização. Agora que as discussões começam, né? De fato. É verdade. Então, o texto ele vai abordar isso, né? Ele é bem nessa questão, nesse pensamento. Ele é bem complexo, Exato. mas ele traz essa ideia, né? De como a gente até hoje, né? Carrega essas heranças, né? De pensar a, a figura do indígena brasileiro, a figura do indígena na América, né? Nas Américas, geralmente é um estereótipo negativo, né? Então, da pessoa preguiçosa, da pessoa do bárbaro, do canibal, né? E não Então, hoje, conhecemos, na verdade, nós não conhecemos a verdadeira, as riquezas, né? As crianças nas escolas não conhecem, né? exatamente, Né? Por exemplo, como é divulgado as questões europeias, né? Nós não deveríamos ter aula sobre religiosidade indígena, né? Religiosidade afrodiaspórica, para, sabe, todo mundo conhecer, né? Conhecer tudo assim como sempre foi divulgado a religiosidade cristã, né? Daí não é divulgado, não é levado em conta, não é valorizado,
né? Como deveria ser. Verdade. Essa é uma discussão que a gente tem que, né, continuar a se fazer, né, Exato, nas escolas, nos grupos, de, de quebrar, fazer essa ruptura dessa imagem, né, dos exato, grupos cada indígenas vez no Brasil. mais. Então, basicamente é isso que o texto traz, né, ele vai ter alguns pontos, né, algumas lacunas que o autor deixa, mas assim, são lacunas que a gente pode se aprofundar em outros textos, Exato, né. No meu caso, o próprio conceito do bom e do mal selvagem, né, muito trabalhado ali na sociologia, mas é um conceito muito interessante, o autor não se aborda muito nisso, mas é um conceito que tem essa lacuna ali, né, ele cita alguns casos, principalmente esse debate, né, que foi citado aqui, e também um outro ponto que me chamou a atenção, que é a questão dali dos protestantes, né, nesse processo também exato. de colonização, né. Então, ele cita um caso aqui, né, do Theodor de Bray, aqui a questão dessa, digamos, de se inserir nesse contexto, né, de colonização. Então, é um ponto também que é muito interessante e fica aí para pesquisas próximas, né? Verdade. Um tema que acho que tem muita discussão. Tem o capítulo que fala das mulheres, né, que é bem interessante. É um livro, como eu falei, dá bastante assunto, né? Daí nós escolhemos esse, né, os que fala do canibalismo, né, que dos bárbaros, que é bem interessante, né? Bem assim, forma uma discussão boa. Tá bom? Bom, eu acho que Então é isso. ficou interessante, né, Alessandro? Agradeço a discussão, foi bem legal. Então, obrigado pelo momento, né? Obrigado pelas reflexões. Esperamos que dê tudo certo. Tá ótimo. Vou finalizar aqui.